com Débora Oliveira, que está aqui com a gente já. Tudo bem, Débora? Bom dia para você. Bom dia para você e para todo mundo que está nos assistindo. Vamos falar que o governo federal aplicou uma série de sanções para proteger a indústria brasileira de luvas não cirúrgicas. Isso porque o setor alega uma queda de 90% na produção, causada aí por práticas ilegais de algumas empresas asiáticas. Essa que, inclusive, é um dos destaques do nosso site lá na CNN Brasil. A gente até falava no começo do jornal sobre isso. Quero te ouvir sobre esse ponto. Aliás, uma matéria que, aliás, traz muito, traz uma luz aí sobre uma situação, uma lei antidoping, como a gente fala, como a gente menciona, que não era utilizada há muito tempo até, inclusive, pelo governo aqui no Brasil. Existe uma lista de quase 80 produtos que estão sob sanção dessa lei, inclusive, que eu vou trazer aqui para vocês entenderem exatamente do que se trata, nesse caso, do que trouxe aí, sobre quais empresas você vai acompanhar aí na sua tela agora e do porquê que isso foi decidido nesse momento. O que acontece? Essa tarifa anti-dumping, primeiro que a gente precisa explicar isso aqui, tá? O dumping nada mais é do que quando a empresa lá de fora, vamos supor, essa empresa que fabrica essas luvas lá na China, na Malásia, elas começam a exportar para cá esses produtos, essas luvas, por preços que elas não praticam no comércio local. Ou seja, isso faz com que se exista uma concorrência desleal aqui no Brasil e as produtoras aqui, as fábricas, as indústrias aqui do Brasil acabam não tendo como competir com um preço desse que eles não praticam nem lá no país de origem. Então, o que acontece? O Brasil pode recorrer a essa tarifa antidumping, que aí vai depender da decisão ali do governo, que nesse caso a alíquota pode variar de 6,2% até 119%. Por que isso? Se eles estão baixando o preço na origem, aqui na hora de chegar no Brasil, a gente aumenta para poder manter, pelo menos, a concorrência mais leal com o nosso mercado. Se você para poder observar, se você for em qualquer dessas empresas que vendem, essas lojas que vendem realmente esses materiais, você não consegue mais encontrar praticamente luvas de produção aqui no Brasil. Isso me chamou a atenção porque uma dessas semanas eu percebi isso. Quando eu peguei na caixa, só vê tudo chinês ali, tudo importado. De onde são esses países produtores que vão agora estar sujeitos a essa tarifa? China, Malásia e Tailândia, principalmente. São esses 3 países. E esse problema todo, ou seja, esse dumping que estava sendo praticado por essas empresas aqui desses países, acabou acarretando numa queda de 90% da produção local, dessa indústria local. Então, o Brasil tem essa forma, tem essa chave, essa carta aí na manga que ele pode recorrer. Desde 2022, se não me engano, só foi utilizado uma vez. Existem vários outros produtos, como eu falei mais cedo para vocês, cerca de 90 produtos, cadeados, pneus, inclusive. Sabe aqueles pneus, você via esses pneus chineses aí sendo vendidos aqui no Brasil, muito mais barato, porque existia essa prática. Com o intuito de ganhar mercado aqui no Brasil, eles reduziam o preço, que tornava-se totalmente sem competitividade para as empresas aqui brasileiras. Então, está aqui agora, pelo menos, as luvas não cirúrgicas, as indústrias os países produtores, tanto China, Malásia e Tailândia, estarão sujeitos, então, a essa alíquota de até 119%. Muito bem. Agora, no cenário econômico, os destaques da semana são as decisões de política monetária pelo mundo. A Débora trouxe para a gente já a expectativa para a super quarta. Mas hoje, o Banco do Japão anunciou um aumento nos juros pela primeira vez em 17 anos e com essa medida o país deixa de ter taxas negativas. O que aconteceu, Débora? Pois é, o aumento dos salários. Isso foi o que acabou beneficiando, na verdade, fazendo com que o Banco Central do Japão decidisse, tivesse argumento para conseguir mudar um pouco esse rumo dessa política monetária por lá. Houve um reajuste aí das empresas, um reajuste salarial de quase 6%. Já não existia uma mudança nessa questão dos salários por lá há muitos anos, viu, Muriel? Para poder não impactar na questão da competitividade entre as empresas. Olha só, eles tinham um respeito tão grande entre as empresas ali que eles mantinham esses salários ali sem nenhum tipo de modificação. Ou seja, se tivesse também aumento de juros, isso impactaria ainda mais na população. Então, teve esse reajuste, houve um acordo entre empresas e sindicato, um reajuste de quase 6%, que dá agora essa possibilidade do Banco do Japão tirar da contração, de menos 0,1% para quase 0,1%, ou seja, é praticamente nada, mas que já vai também modificar a situação dos empréstimos que poderão agora fornecer para os bancos uma maior lucratividade, uma maior tarifa, e isso pode movimentar um pouco mais também esse outro lado da economia. Mas tudo isso porque houve esse aumento dos salários agora lá no Japão, esse acordo de quase 6%, empresas inclusive decidindo por dividir lucros, coisa que não acontecia há muito tempo por lá. É a primeira vez em 17 anos que o Japão
Japão decide aumentar. Na contramão do mundo inteiro, né? Exatamente. Todo mundo descendo ou se mantendo estável e o Japão vai lá e sobe um pouquinho, minimamente. De menos 0,1 para quase 0,1. Obrigada, viu, Débora? Até já, mais. Muriel. Até.